Na questão número 4 do livro da atividade de vocês, pede sobre os fusos horários no Brasil. Então, no Brasil, os fusos horários são diferentes por conta de a gente ter as linhas dos meridianos que passam em nosso território. O nosso território está localizado a oeste, então as horas são atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Nós seguimos um padrão nacional a partir do ano de 2013, onde os nossos políticos, governadores, senadores, deputados aprovaram o novo fuso horário. Então, presente na página 19, com o mapa 2, Brasil, fusos horários 2013. Então, o Brasil tem 4 fusos horários. A legenda que explica ali, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5, em relação aos territórios, a diferença de horas comparada ao meridiano de Greenwich. Seguimos, então, para o território brasileiro, 4 fusos horários. Então, a cor rosa é o horário de Brasília, a cor amarelinha clarinha é o outro fuso, o verde é outro fuso e o arquipélago de Fernando de Noronha é o outro fuso. Então, a pergunta diz, se são 5 horas em Brasília, que hora é em Rio Branco, no Acre? Rio Branco está 2 fusos a menos de Brasília. Então, 5 menos 2, 3. 3 horas em Rio Branco, né? Como que eu sei que é 2 horas a menos? Porque eu conto 2 fusos para oeste. Manaus é 1 fuso a menos, porque está na cor amarelinha. Então, 5 menos 1, 4. Se é 5 horas em Brasília, 4 em Manaus. Cidade onde você mora, Santa Catarina, está no mesmo horário de Brasília, né, o nosso estado, então 5 horas. E o arquipélago Fernando de Noronha está mais a leste, então a leste as horas aumentam 1 hora, então Fernando de Noronha seria 6 horas. Essa seria, então, a resposta dessa questão. Na questão número 5, nós temos as seguintes afirmações. São 10 horas e 30 minutos num local situado a 60 graus oeste de Greenwich. Que horas seriam no fuso 90 leste? Primeira coisa, os dois locais estão em fusos horários diferentes. Regrinha básica. Quando os locais estão em hemisférios diferentes, né? Em fusos horários diferentes, porque são hemisférios diferentes, um oeste e outro leste, a regra utilizada para cálculo de fusos horários, neste caso, seria somar as longitudes. Somar as longitudes e dividir por 15. 15 porque é o número de grau de cada linha. Então, 150 dividido para 15 é igual a 10. Então, as duas cidades têm 10 horas de diferença de horários. Então, se são 10 horas e 30 minutos na cidade a 60 oeste, que hora que é na cidade 90 leste? Então, você vai somar 10 horas e 30 minutos mais 10 horas que a gente encontrou na divisão. Então, resposta, 20 horas e 30 minutos. Por que eu somei? Porque eu estou partindo do oeste, 60 graus, para leste. Então, para leste as horas aumentam, por isso eu somei. Questão número 6. Duas cidades estão localizadas no ponto A e B, 90 e 45 graus. As duas estão no mesmo hemisfério, no oeste. Quando está no mesmo hemisfério, as horas são subtraídas, quer dizer, são diminuídas. Então, eu vou diminuir 90 menos 45. 90 menos 45 é igual a 45. 45 dividido por 15 é igual a 3. Então, a diferença de horas entre 90 na cidade com 90 graus oeste e 45 graus oeste é de 3 horas. Mas o problema diz que numa quarta-feira um avião saiu da cidade A 14 horas e 30 e chegou a B depois de 5 horas de viagem. Que hora que chegou no B? Então, a gente pega o ponto de partida, 14 horas e 30 minutos, é o ponto da cidade A, e a gente está indo para 45 graus. O 45 graus está mais a leste do 90, quer dizer, está mais próximo ao meridiano de Greenwich. Então, a gente vai caminhar para o leste. Para o leste, as horas aumentam. Então, 14 horas e 30 minutos mais 5, que é o tempo de viagem. Então, vai dar 19 horas e 30 minutos. Não cheguei à resposta ainda, porque eu tenho que calcular a diferença entre os dois fusos, entre as duas longitudes. Então, 14 horas mais 5 horas de viagem, 19 horas e 30 minutos. Mais 3, que é a diferença que eu encontrei
de horas entre os dois pontos, né? Igual a 22 horas e 30 minutos. Então, o avião chegou na cidade B, a 45 oeste, às 22 horas e 30 minutos. Nesse tipo de problema, eu tenho que somar o tempo de viagem, que é o tempo que a gente gasta de deslocamento numa viagem. Como quando a gente sai de Santa Terezinha e vai para outra cidade, a gente perde tempo de viagem. A gente nunca chega no mesmo horário que a gente saiu. Então, sempre somar o tempo de viagem. Questão número 7. Na questão 7, a longitude é 60 graus, longitude oeste é 8 horas na cidade A. Que horas que é na cidade B, situada a 45 leste? Voltando à regrinha. Hemisférios diferentes, eu vou somar as longitudes. Então, 60 mais 45 é igual a 105. 105 dividido para 15 é igual a 7. Então, as duas cidades têm 7 horas de diferença de horários, né? Então, se eu quero ir para leste, eu vou somar. Se era na cidade A era 8 horas, que hora que é na cidade B? Então, eu vou somar 8, que é a cidade A, mais 7, que é a diferença das horas. 8 mais 7 é igual a 15. Então, na cidade B, situada a 45 graus leste, é 15 horas. Sempre lembrando em cálculo de fuso horários. É o método mais fácil, é esse. É o que é cobrado em vestibulares, Enem. Não precisa de mapa. Quando estou me deslocando para leste, aumenta as horas. Quando estou me deslocando para oeste, diminui as horas. Hemisférios de longitudes iguais, eu vou diminuir as longitudes. Hemisférios com longitudes diferentes, eu vou somar as longitudes. Ambas eu vou dividir por 15.